Olá, quero investir ainda em 2025, né? Não sei por onde começar, a gente já está no mês de novembro, existem boas oportunidades no mercado? Então esse é o tema do nosso programa hoje e eu sou o Eduardo Melo, advogado imobiliário e assessor de investimentos da Edex. A minha especialidade, então, é assessorar você a alavancar o seu patrimônio ou a sua parte financeira de forma inteligente. E hoje eu estou aqui junto com a Giovana. Olá, Eduardo. Olá, pessoal. Eu sou Giovana Galelli, sou corretora de imóveis, especialista em imóveis na planta aqui em Maringá. E hoje o nosso tema é: ainda dá tempo de investir em 2025? Eduardo, por que você considera o mercado imobiliário o mais seguro? Bom, a gente vem sempre falando sobre o mercado imobiliário, né, Gi? Inclusive nos últimos programas. E assim, o imóvel, hoje ele traz o lastro real, então ele protege você contra a inflação e até mesmo contra o tempo. Então, hoje a gente pode considerar que o imóvel, né, é um dos investimentos mais seguros, né, que tem menos risco no mercado. Então, ele vai estar protegendo você contra a inflação, contra o momento econômico que o país vive. E claro, né, hoje na nossa cidade de Maringá, como a gente sempre vem trazendo como melhor cidade para se morar, a gente tem muitos investidores que procuram imóveis aqui porque vem estabelecer residência, vem estabelecer as suas empresas aqui, porque é a cidade que tem uma ascensão e um crescimento muito grande, né? Além também da gente ser um polo de fácil acesso, né? Para São Paulo, para Campinas. Então, grandes empresários têm vindo se estabelecer aqui e essa oportunidade, então, de investir em imóvel, ela só cresce. E é uma tendência nacional, na verdade, né? Com certeza, há várias oportunidades aí no mercado imobiliário que atende aí vários públicos, seja para aquele cliente que ele quer ali, aquele investidor que ele quer fazer um imóvel, ter um investimento a longo prazo, um imóvel na planta, ou aquele que já tem aquele capital ali para poder construir, ou aquele cara que ele quer fazer um investimento, mas ele não tem todo o valor e ele opta, né, aí pelo consórcio imobiliário também, que é uma excelente opção. Eduardo. Exatamente. E assim, Gia, sabendo disso, né, eu quero entender também, né, você como corretora de imóveis, hoje quais são as melhores oportunidades no momento, né? Se eu quero investir ainda em 2025, existe uma oportunidade ainda que eu preciso garantir, que eu consigo ter lucro, né? Que eu consigo ter uma vantagem legal, digamos assim? Porque a gente sabe que ao longo do tempo, né, desse ano a gente teve diversos lançamentos, que hoje quem conseguiu comprar teve já uma lucratividade bem legal. Certeza. Então ainda dá tempo ou agora só em 2026? Eduardo, ainda dá tempo em 2025. A gente tem aí imóveis em lançamento em diversas regiões da cidade. A gente tem um imóvel em lançamento ali na Zona 7, que é ideal para aquele cliente que gosta de rentabilizar ali com aluguel, quer gerar uma renda passiva. Então, ele tem essa oportunidade ali na Zona 7. E aquele cliente que ele é um cliente um pouco mais exigente, a gente tem um outro imóvel em lançamento na Zona 8, voltado ali também para questão do aluguel, ou também se esse cliente ele quer ali fazer um ganho com a valorização, esse imóvel ele vai permitir. Muitas construtoras elas têm trabalhado num fluxo aí maior, né, de 42 a 48 meses, que isso se torna também um investimento tranquilo, não precisa se descapitalizar para conseguir fazer um investimento como esse, pensando que um fluxo aí mais confortável, de um período maior, faz sentido também para esse cliente. Hoje a gente vê, assim, que a região da Zona 8, a região do Aero Garden, a região ali da Itororó também são regiões hoje que são um alto padrão maior, onde o metro quadrado ele é mais caro, né? E você até justamente falou sobre Zona 7, né? Eu acredito que Zona 7 talvez seja uma opção um pouco mais acessível no momento, então que possa ter fluxos de pagamentos mais atrativos. Hoje você tem mais novidades, né, sobre esse empreendimento da Zona 7 já? Qual o público que vai ser buscado, e se você já tem noção, né, de quanto mais ou menos vai ser o metro quadrado do imóvel nessa região. Tenho sim, Eduardo. Ele é um produto que ele é da construtora GRP, é o empreendimento Lume, a gente vem falando muito sobre ele, inclusive. Ele é um empreendimento que ele vai ter plantas ali de 2 e 3 quartos, todas com suíte, varanda gourmet com a churrasqueira carvão, que é o que o pessoal gosta bastante, né? Lazer completo, infraestrutura completa, equipada pela construtora, e hoje os valores do metro, ali elas vão variar de 8.600 a 9.000 reais. Então, ali vai estar em torno de 403 mil a 574 mil, porque nós vamos ter variações de planta ali, de 49 a 60 metros quadrados.
É muito legal hoje saber que um metro quadrado tem lugares que vendem até 12 mil aqui em Maringá, né? Então é muito legal saber que existem ainda metros quadrados mais acessíveis na região da Zona 7, que é uma região super valorizada, que tanto para moradia quanto para locação na parte residencial por conta da UEM, tanto para o Airbnb. Eu acredito que para essas 3 opções podem ser boas opções, né? Sim. E a dúvida que fica também, Gi, hoje vale a pena comprar na planta, comprar um imóvel novo ou construir? O que você acha, na sua opinião, como corretora? Eduardo, eu acredito assim que a gente precisa entender qual é a necessidade desse cliente e qual momento de vida ele está. Se essa pessoa hoje ela tem um tempo ali que ela pode esperar a construção desse imóvel, que ela tem um valor X ali para investir, que não precisa ser um alto valor, ou que ela não queira se descapitalizar, hoje o imóvel na planta, ele faz mais sentido para essa pessoa. Se é aquela pessoa que ela tem um capital, que ela pode ali dispor para essa construção e que ela precisa ter esse projeto muito bem pensado, o tanto que ela quer gastar, porque a gente sabe que ali na hora da obra, a hora que vai acontecendo, às vezes a gente acaba se empolgando e às vezes o orçamento ele estoura e aí foge um pouco do que essa pessoa tinha de ideia inicial. A gente também precisa entender aonde esse imóvel vai ser construído. Se essa região, ela é uma região que ela tem ali, que ela é vendável, que as pessoas procurem para moradia, qual é o metro quadrado que essa pessoa vai construir, qual é o tipo de imóvel, se tem público para essa região, se existe uma procura, uma demanda, aí sim faz sentido a pessoa investir numa construção em uma determinada região. Pelo que eu entendi, assim, né, Gi? Eu acredito que todas as opções podem ser uma boa opção dependendo do momento de vida que você vive. Como, por exemplo, o imóvel na planta. Muitas vezes, se você não quer descapitalizar, né, você quer pagar através de um fluxo parcelado, às vezes pode ser uma boa opção, então, para aquele cliente que quer investir, ter lucro, ter valorização do seu imóvel. E construir também, eu acredito que também possa ser uma boa opção, né? Hoje a gente sabe que construir um metro quadrado ele está saindo entre 4 e 5, dependendo ali, né, do estilo de imóvel que você vai construir. E claro, hoje esses imóveis são vendidos ali entre 6, 8, 9 até 10 mil reais o metro quadrado. Então tem sim que ser avaliado, como você disse, né, qual a localização, se aquele bairro ele atende o preço do metro quadrado, né. A gente vê que a demanda, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida aqui em Maringá é muito difícil hoje, porque como o metro quadrado ele já é muito caro, então quase que a gente não consegue ter, por exemplo, casas na Minha Casa Minha Vida. A gente só vê apartamentos, né? Então, por isso que o estudo, né, e a demanda do bairro, da localização são muito importantes, porque às vezes você vai construir um imóvel de médio e alto padrão e depois não vai conseguir revender esse imóvel naquele bairro, né? Então, acho que toda essa avaliação ela é importante. Então, o ideal é que você procure um profissional ali da área da construção civil, juntamente com um corretor, para que faça, talvez, toda essa estruturação para você, se vale a pena construir ou se vale, às vezes, investir no imóvel já na planta, numa área mais central, acredito, né? Isso mesmo, Eduardo. Como que funciona, né? Hoje as construtoras, as maiores construtoras, né, elas possuem ali o banco vinculado, então elas constroem em grande escala, elas compram em grande escala, algumas têm concreteiras próprias, que isso se torna ali mais vantajoso para elas realmente fazer construção em grande escala. E quando a gente fala para uma pessoa, às vezes, que está iniciando ali na construção, que vai comprar, que pretende vender, que pretende fazer essa alavancagem, a gente precisa desse estudo, porque eu sei que a pessoa está investindo e ela quer o retorno disso. Então, a gente precisa entender tempo de venda, quanto tempo essa pessoa pode aguardar para que esse imóvel seja vendido. Então, a gente precisa entender o quanto realmente esse investimento vai ser vantajoso para ela. Por que eu digo do imóvel na planta sempre? Porque a construtora ela tem capital para aguardar que esse imóvel seja vendido conforme o tempo. E dentro do programa habitacional, por mais que o metro quadrado hoje da nossa cidade ele seja um metro quadrado valorizado, a gente tem N incentivos sociais, principalmente aqui no Paraná, que a gente tem o subsídio da Coapar, que ele facilita ali num desconto de uma entrada, que ele facilita na documentação do imóvel. Então, para esse cliente de início, faz muito sentido algo nesse formato, que para casas em Maringá, nesse momento e futuramente eu acredito também que a gente não venha a ter. E os barracões, Eduardo? Você que mexe com consórcio, que é um público aí que investe no consórcio, às vezes para
mudar uma empresa, aumentar uma empresa. O que você acredita sobre o metro quadrado dos barracões? Faz sentido? Uma locação comercial? O que você pensa sobre isso? Hoje, assim, por eu estar na área do consórcio, então eu tenho muitos clientes investidores que compram imóveis residenciais, comerciais, para Airbnb ou até constroem barracões mesmo, né? Então, hoje, assim, o que a gente mais se vê na nossa cidade é o pessoal que constrói barracão para locação. Então, hoje, assim, a locação residencial, ela está rendendo em torno de 0,4 a 0,7, dependendo da localização ali por mês. Uhum. E um barracão, ele pode chegar até 1%, né? De 0,8 até 1%, às vezes, dependendo da localização, até um pouco mais. Então, hoje a gente tem muitas indústrias, né, empresas automotivas, empresas de e-commerce, né, que focam na nossa cidade e precisam, né, desse tipo de barracões. Então, ainda é um investimento muito rentável, né, tanto se você tem um investimento para construir ou se você tem um consórcio para poder fazer esse processo de construção. É claro que hoje, né, se você tiver um capital para construir um barracão de 400 mil, é muito mais vantajoso você utilizar 200 mil, né, para dar um lance e contemplar um consórcio e aplicar 200 mil para que a parcela depois do consórcio se pague sozinha. Então a gente consegue montar estratégias assim para que você não descapitalize o seu dinheiro, né, consiga fazer o consórcio se pagar e ainda rentabilize com esse barracão. Então, sim, hoje pode ser muito inteligente investir, né, em barracões, pode ser uma estratégia muito boa. Então, tem muitos investidores hoje que gostam e só tem barracões aqui em Maringá, tá, Gi? Por incrível que pareça. Legal, muito bom saber disso. E, Eduardo, falando em oportunidades comerciais ou residenciais, qual você acha mais vantajosa? Hoje também, Gi, como a gente estava falando sobre barracões, né? Como eu já trouxe o dado do imóvel, então hoje a gente tem uma rentabilidade de 0,4 a 0,7 do imóvel residencial, né? A gente tem uma rentabilidade de 0,6, 0,7 até 1% ao mês, né, no imóvel comercial, e no Airbnb a gente pode chegar até 2,5. Não é o caso muito da nossa cidade. Às vezes na nossa cidade a gente consegue chegar a 1,5, 1,2, 1,8, dependendo da localização. Né? Cidades capitais, como São Paulo, a gente consegue chegar assim também nessa rentabilidade de 2,5. Então assim, a gente vê que conforme esses dados que eu trago, o imóvel comercial hoje, ele traz uma rentabilidade muito maior do que o comercial, né? E qual a vantagem hoje de você investir num comercial ao invés de um residencial? É que o custo, a manutenção desse imóvel, ele vai ser muito menor por ser uma sala comercial, né? E não uma casa, um imóvel que vai precisar de reformas. Então, o locatário ficaria com esse custo, né? Exatamente, E então, assim, a gente também consegue adquirir salas comerciais mais baratas que o residencial. Então, enquanto a gente tem um metro quadrado caro no residencial, o comercial, o metro quadrado, ele é um pouco mais barato. É claro que a gente também tem grandes empreendimentos lançando aqui com um metro quadrado muito alto, né? Porque são empreendimentos de alto padrão, mas ainda existem muitas oportunidades onde você consegue adquirir salas comerciais por 250, 280, até 350 mil, que trazem um retorno de aluguel mensal muito bom, né? Então, assim, tem que ser tudo muito bem avaliado. Então, se você é um investidor que tem esse dinheiro, né, que quer fazer um investimento no imóvel, seja descapitalizando o total ou parte do dinheiro utilizando como uma estratégia de consórcio, o ideal é que você procure um profissional, né? Procure a Gi, procure, para que a gente consiga montar mesmo, né? Alinhar a estratégia. Uma estratégia personalizada para cada caso, para cada cliente. Um pouquinho antes de começar o nosso programa hoje, a gente estava falando sobre alinhar expectativas, né? E é muito importante alinhar essa expectativa com o cliente para que ele não se frustre e que a nossa parceria seja uma parceria aí que perdure aí por muito tempo. Então, faz muito sentido para o nosso trabalho alinhar isso com o cliente, entender o momento dele, entender se ele pode sim descapitalizar. Hoje ainda, o Eduardo falou sobre investimentos, né? Deixar parte desse dinheiro investido. Hoje a renda fixa ali ainda é interessante aí para a gente deixar um valor ali rendendo e trabalhar ali com o capital do consórcio e aí com esse investimento o cliente pagar ali, né, essa parcela do consórcio. Então faz sentido. Alinhe estratégias, o que pode, o que você precisa, qual é a sua necessidade, o que você espera ganhar com isso e procure sempre profissionais que têm esse conhecimento para te orientar e que pode aí dar todo esse auxílio, né, Eduardo? Exatamente. E assim eu costumo dizer, é claro que se uma pessoa
pessoa me procura ou procura você, ela não vai lidar só com a gente. Hoje a gente tem um grupo de pessoas, de parceiros, que estão sempre junto com a gente nos negócios, então a gente consegue montar um estudo de mercado bem viabilizado, ou seja, com um estudo bem completo, para saber realmente qual a melhor oportunidade para o seu caso, né? Assim como eu disse do consórcio, assim como eu disse do imóvel. E voltando também a falar um pouquinho sobre o Airbnb, né? Eu trouxe rentabilidade, eu acredito que é um mercado que só vai crescer daqui para frente aqui em Maringá. Daqui uns 2, 3 anos a gente vai ter, então, a entrega dos primeiros estúdios, né, que vão ser voltados para Airbnb na nossa cidade. Então, hoje, eu já trouxe num outro programa que a gente tem em torno de 200 imóveis no Airbnb aqui, né, e que isso não faz a menor cócega ali no mercado hoteleiro. Então, isso significa que existe muito mercado ainda, né, por ser uma cidade que trazem muitos eventos, por ser uma cidade empresarial, que sempre precisa dessa demanda mesmo, né? E eu também queria saber um pouco sobre a sua opinião, né? O que você acha sobre o Airbnb, qual que é a visão que você tem desse mercado para o futuro? Eduardo, assim como você falou, daqui 2, 3 anos vão ser entregues aí os primeiros estúdios. Então, a nossa cidade, ela vem caminhando para receber essa demanda do Airbnb. Né? Hoje a gente tem várias pessoas que vêm, seja para eventos, porque eu acho que a gente tem conhecimento do nosso nicho, mas Maringá é uma cidade que ela é polo tecnológico, que ela tem médicos aí que trazem outros médicos aqui para fazerem seus cursos. A gente chama do turismo empresarial aqui em Maringá. Então eu acho assim que ele é um mercado fértil para a nossa cidade, que ele pode entregar rentabilidades maiores que esse cenário para esse cliente que pretende aí fazer uma migração, às vezes, do imóvel de uma locação que eu digo convencional para um imóvel que é Airbnb, ele vai sentir esse salto aí também nessa rentabilidade e também na questão aí dos valores que ele vai receber mediante a esse aluguel. Então, eu acredito que a nossa cidade, ela está caminhando aí para entregar e ter imóveis de qualidade, bem localizados, próximos dos polos em que essas pessoas precisam estar. Então, eu acredito que é um mercado fértil e que quem investe realmente vai ter retorno aí desse investimento. Eu acredito exatamente nisso também, tá, Gi? E assim, o que eu quero trazer também é que hoje as pessoas elas buscam muito pelo conforto e até mesmo pelo luxo. Então, às vezes, um estúdio de 19, 23, 30 metros quadrados, né? Às vezes é o mesmo tamanho de um quarto de hotel. Então, às vezes, as pessoas preferem ficar no Airbnb, que é mais barato e tem um conforto, um luxo até maior do que a própria rede hoteleira, né? Que, dependendo da diária, você vai pagar muito mais de 300, 400 reais, enquanto a gente tem aí nos Airbnbs cobrando 220 a 250 reais a diária. Eu acho que esse é um ponto de vista também que a gente deve muito se olhar, né? E que é um mercado que só vai crescer realmente. Com certeza, Eduardo. Eduardo, e considerando o consórcio como uma estratégia de investimento hoje, você acredita que esse cliente, que ele compra esse imóvel para não se descapitalizar, às vezes, nós também estávamos ali conversando sobre questão de quitação de saldo devedor. O consórcio é uma boa ferramenta para isso? Sim, hoje a gente pode utilizar tanto para compra, né, quanto para quitação de um financiamento imobiliário, né? Qual a vantagem, por exemplo, de eu trocar uma dívida pela outra, né? Claro que pode ser, se eu tiver a opção de quitar aquele financiamento em 5, 6, 7 anos, né, quitando ali aos poucos o saldo devedor, claro que às vezes essa opção vai ser uma melhor opção do que substituir por um consórcio. Agora, se eu não penso a longo prazo ou dentro desse período quitar um financiamento, pode ser uma estratégia muito inteligente, porque hoje o financiamento a gente está falando de 380 a 420 meses, em contrapartida do consórcio, que é 180 a 200 meses. Então, o intermitente quitante, que é o nome que a gente dá, né, ela pode ser uma boa estratégia. Inclusive, a gente tem vários clientes que têm um imóvel financiado e tem um consórcio em paralelo para que quando contemple, faça a troca do financiamento, porque o valor de parcela é muito considerável, né? Enquanto a gente tem uma parcela ali na casa de 690 para 100 mil no consórcio, a gente tem uma parcela de 1.200 a 1.300 para um financiamento de 100 mil. Então, assim, é gritante os juros do financiamento em comparação à taxa do consórcio, né? E um ponto muito interessante, muito relevante para investidores é que o consórcio a gente também pode construir. Então, se você pensa, às vezes, em construir um barracão, uma casa, kitnets, a estratégia do consórcio também pode ser uma boa opção, né? Porque a gente pode comprar o terreno e fazer todo o processo de construção. É claro que isso vai exigir
a liberação do consórcio em etapas. Então, ao invés de você receber 100% desse capital, né, a gente vai precisar ali, então, fazer etapa 1, 2, até, às vezes, 4 etapas, dependendo da consorciadora, né? Então, vão ter essas exigências, mas são mesmas exigências, por exemplo, do que construir através de um financiamento. Então, pode ser muito inteligente, né, a gente construir imóveis, seja de barracões, seja de kitnets, ou seja, até a sua própria casa, utilizando o consórcio, tá? Muito legal, Eduardo. E falando sobre o risco, existe algum risco desse cliente que investe em consórcio? Olha, hoje muita gente... Algum risco para ele, eu digo. Sim, eu entendi. Existe algum risco para o investidor que está investindo no consórcio, isso. Né? Na verdade, assim, muita gente tem medo do consórcio, porque é um prazo longo, muitas vezes são grupos de 180 a 200 meses, né? Então, poxa, né, a pessoa tem medo de, entre aspas, se endividar durante 200 meses. Mas não é bem assim que funciona, né? Porque, assim, o consórcio ele não tem risco, ele é um investimento em um risco muito baixo, né? Então, assim, como a gente costuma dizer, a gente tem diversos perfis, né? Perfis arrojados, que são aqueles clientes que gostam de investir no mercado financeiro e ganhar mais, e perfis mais conservadores, que hoje é o perfil muito do maringaense, principalmente daquele público 50 a mais, né? Então, o consórcio ele é direcionado para esse público 100% conservador, tá? Não existe risco, então, independente do momento político ou econômico, né? O consórcio ele te protege também, né, disso daí, além de você estar investindo em imóveis, como eu trouxe lá no começo, um dos melhores investimentos que também vai te proteger da própria inflação. Então, não existe risco nenhum, né? A gente só precisa ter um planejamento, porque nós brasileiros, né, temos muita cultura de sermos imediatistas. Sim. Então, o consórcio ele exige um certo planejamento. Não adianta você querer fazer um consórcio imobiliário, né, sem recurso próprio, ou seja, sem dinheiro para ofertar um lance e querer contemplar imediatamente. Você vai entrar no consórcio sabendo que você vai precisar, pelo menos, né, pagar durante 2, 3 anos o consórcio ali para conseguir obter um retorno, né? E muitas vezes até um pouquinho mais que isso. Muito legal. Eduardo, a gente vê em fluxos de apartamentos aí que existem correções mensais, anuais, dentro do consórcio imobiliário. Ele é corrigido por algum índice? Hoje, assim, de regras do Banco Central, né? Então, assim, todo consórcio, ele tem a correção semestral, anual, né? Existem consórcios, né, de bancos que têm a correção mensal. Então, às vezes, isso pode ser ruim para aquela pessoa que não pode ter o aumento da parcela, né? Ela já começa numa parcela ali que é o limite do investimento dela, aí todo mês começa a subir essa parcela, então ela pode ter um problema. Mas a grande maioria dos consórcios hoje, inclusive o que a gente trabalha, ele trabalha com as correções semestrais ou anuais. Em cima de INCC, se for imóvel, em cima de IPCA, se for automóvel. Então, hoje, né, são os menores índices de reajustes, e isso é para quê? Para garantir o poder de compra. Então, se hoje você faz um consórcio, né, de 500 mil, daqui 3 anos esse consórcio ele precisa estar corrigido com o mínimo possível, né? Hoje, a gente tem uma taxa histórica ali dos últimos 3, 4 anos de um reajuste médio de 4, 5% em média ali ao ano. Então, não é um reajuste muito alto que a gente tem do crédito e de parcela também. Mas essa é uma regra central, então, assim, do Banco Central, então não tem como fugir dessa regra. Todo consórcio ele vai ter o reajuste, tá? Muito interessante. Então, você sabe que o seu poder de compra ele não vai diminuir, mesmo que você seja contemplado na primeira ou ali no 3º ano, ou na última parcela. Então, você vai continuar tendo o seu poder de compra, porque também o consórcio imobiliário ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Eduardo, falando um pouquinho sobre metro quadrado aqui de Maringá, hoje a gente tem uma variação muito interessante. Hoje o metro quadrado aqui na nossa cidade, ele vai de 5 a 12 mil reais. Então, a gente tem imóveis para aquela pessoa que está buscando aí a primeira oportunidade, ou para aquele cliente que ele é um cliente que ele já construir um patrimônio, ou para aquele cliente ali que ele tem um poder de compra maior. Então, o mercado imobiliário, ele atende todos os públicos. O que a gente precisa entender é o que realmente vai fazer sentido para esse cliente. Qual estratégia a gente vai usar, se é um consórcio imobiliário, se é um financiamento, entendendo o momento de vida, de compra e de necessidade dessa pessoa. Eduardo, e falando novamente sobre o consórcio, né? Existe alguma outra maneira, alguma curiosidade do consórcio aí que você não comentou com a gente ainda? Olha, Gi, eu acho que interessante, né, para a gente poder finalizar aqui hoje, é eu trazer o consórcio
pós-contemplado, né? Se existe um prazo para você fazer a utilização dele. E também a gente utilizar para apartamentos na planta, né? Então, assim, hoje, para apartamentos na planta, o consórcio ele não faz o pagamento porque precisa da alienação, né? Só que para esses investidores que querem adquirir um apartamento ou uma sala comercial na planta, a gente pode sim ajudar fazendo um consórcio em paralelo, né? E planejar uma contemplação ali em 40 meses, que é mais ou menos o prazo de construção desse imóvel. E ao invés do cliente precisar descapitalizar ou financiar esse recurso, né? Que é o saldo remanescente que sobra ali do imóvel, porque normalmente é feito um fluxo de 40% a 60% ao longo da obra, né? Então, vai precisar ser quitado esse valor na entrega. Então, muitas vezes a gente consegue fazer esse planejamento junto com o cliente utilizando o consórcio, né? E assim também, o consórcio, ele estando contemplado, ele não existe um prazo de utilização. Tá? A única regra é que, como você teve o recurso liberado, né, vamos supor ali 100 mil reais, um consórcio de 100 mil de imóvel, como você teve esse recurso liberado, a consorciadora ela precisa fazer a aplicação desse dinheiro. Então, normalmente, esse consórcio ele vai render 90% do CDI, que significa 0,9% ao mês. Então, se você tiver um consórcio de 100 mil reais contemplado, né, uma parcela média ali na faixa de 650, 690, que é o valor da parcela hoje atualmente, você vai ter o seu consórcio rendendo todo mês R$900. Então, isso significa que em 10 meses, né, você não vai ter 100, você vai ter 109 mil reais. Claro, isso fazendo uma conta simples, porque se a gente for calcular com juros sobre juros, o valor ainda vai ser ainda maior, né? Então, às vezes, se aquele cliente também, né, contemplou o consórcio, ele vai ter a vantagem, né, de estar tendo esse ganho, essa valorização mês a mês, né, ali do consórcio, ou ele pode também planejar, né, que aquele crédito cresça, para que ele compre o imóvel também do valor que ele deseja. Então, hoje, sim, com o consórcio, a gente tem diversas estratégias diferentes. Muito legal, Eduardo. Então, resumindo, para quem busca segurança, rentabilidade e previsibilidade, o mercado imobiliário continua sendo uma boa opção. É isso mesmo, o mercado imobiliário, eu acredito que, na minha opinião, que sempre fui investidor no mercado imobiliário, acredito que seja a melhor opção do mercado, a mais segura, né? Claro que a gente tem N outras opções hoje, né? Desde no mercado financeiro de renda fixa, renda variável, ações, criptos, mas esse é um mercado também que existe muito estudo, né? Que exige um profissional por trás, para que você não acabe perdendo, né? Então, eu acredito que a área imobiliária, principalmente para o público jovem, 25, 30 anos, é uma área muito boa para que você consiga viver de renda no futuro, e ainda assim é uma área muito boa para os 50 a mais também, né? Porque daí ele vai trazer tranquilidade, né? Você vai saber que você vai estar investindo num investimento 100% seguro, digamos assim, né, Gi? Muito legal, Eduardo. Com certeza eu concordo aí 100% com você. Pessoal, nos vemos no próximo programa Café com Negócios para TV Envolve 50 a mais. Se esse programa faz sentido para você, continue nos assistindo e nos acompanhando aqui no YouTube. Ative o sininho e inscreva-se aqui no nosso canal. É isso aí, pessoal. Não esqueça, então, de deixar sua curtida também, tá? Qualquer dúvida que você tenha, você coloque nos comentários aqui embaixo. E eu também venho fazer o convite para você participar do nosso grupo do WhatsApp, agora da Black Friday. Então, em todos os grupos, né, nós vamos ter 10 cotas com descontos, assim, imperdíveis. E quem tiver nesse grupo vai conseguir garantir ali com desconto, com os melhores descontos da Black Friday essas cotas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.